Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Afinal de contas, o que é a cultura woke? Um dos temas centrais na guerra cultural que envolve essa nova forma de se fazer política nos Estados Unidos é justamente o termo woke. Ron DeSantis, governador da Califórnia e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, construiu a sua base eleitoral basicamente em uma campanha anti-woke. Mas o que esse termo significa e por que ele é tão central nas disputas políticas e nos debates eleitorais nos Estados Unidos? É sobre isso o que eu vou falar no vídeo de hoje. E antes de mais nada, eu devo admitir que o meu roteiro de hoje foi inspirado no vídeo lançado pelo canal Wisecrack ainda na semana passada e que abordou justamente a temática da cultura woke. No entanto, eu não entrarei tanto na discussão daquilo que ele chamou de woke capitalism, ou capitalismo woke, e eu vou ficar mais focado nas discussões em torno da guerra cultural em torno desse termo. Então desperta pra vida, acorda menina, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, ative o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu lançar um conteúdo novo por aqui, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. Bora pro vídeo? Pra quem acompanha a mídia nos Estados Unidos sabe que quase todos os dias nós temos alguma matéria que discute a temática da cultura woke. Woke. E devo dizer que quem acompanha os canais de direita aqui no Brasil tem percebido que essa discussão e esse termo também tem aparecido em voga nos últimos tempos. Primeiro, essa cultura woke aqui que tá sendo usada pro cancelamento, não existe agenda woke, tampouco agenda trans sem grana. Geralmente, o termo é utilizado para fazer referência a produções culturais ou a produtos de consumo que são teoricamente voltados para divulgar uma pauta de esquerda relacionados a temas como raça, gênero, homoafetividade, entre outros. Segundo esses canais, esses divulgadores, o problema nem está na divulgação do tema em si, mas na forma não natural como essas ideias são propagadas, de maneira a forçar uma naturalização dessas pautas no cotidiano das famílias, influenciando crianças e destruindo valores tradicionalmente constituídos. Por conta disso, os divulgadores da cultura woke são taxados de radicais, intolerantes, hipócritas, pois tentam impor a sua visão de mundo sobre os outros, ao mesmo tempo em que censura e cancela todos aqueles que são contrários às suas ideias, agindo como policiais da linguagem e da moral. Outras vertentes entendem que, no extremo, o que a cultura woke representa é, na verdade, uma ameaça à liberdade de expressão e de criação. acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Um exemplo de como a cultura woke funcionaria se deu no caso da Bud Light lá nos Estados Unidos. Uma marca de cerveja americana que resolveu utilizar uma influenciadora transgênero para divulgar a sua marca. Naquela oportunidade, a marca de cerveja convidou a influenciadora Dylan Mulvaney para sua campanha de marketing. A Bud Light enviou latas personalizadas com o rosto da Mulvaney para ela, que postou um vídeo agradecendo o presente em suas redes sociais. E isso gerou uma reação negativa por parte do público conservador, que acusou a empresa de promover a ideologia LGBT e, por conta disso, boicotaram a marca. A polêmica se alastrou de maneira tão grande que 2 executivos da Bud Light foram inclusive afastados de seus cargos. Ou melhor, saíram de licença depois de toda a polêmica gerada. Algo semelhante a isso nós vimos acontecer aqui no Brasil, quando a Volkswagen associou o novo Polo à comunidade LGBT, o que criou uma revolta em seus consumidores. Agora, para além do boicote e de campanhas contrárias a essas marcas que teoricamente compactuam com a cultura woke, a gente pode dizer que essa guerra chegou com os 2 pés na política americana. E Ron DeSantis, o governador da Flórida, é o grande exemplo de como o ataque à cultura woke se transformou em plataforma eleitoral de modo a moldar as políticas públicas do
estado. Em abril de 2002, Ron DeSantis aprovou a lei Stop Woke Act, com o objetivo de regular como as escolas e as empresas abordariam temas relacionados à raça e gênero. A lei proíbe aulas ou que ensinem que o racismo e o machismo são estruturais e que existem sim pessoas que são privilegiadas ou excluídas por conta de sua raça, gênero ou origem nacional. A lei ainda diz que tais tipos de aulas ou de treinamentos promovidos por empresas que abordarem tais temáticas constituem-se como ato de discriminação e que por isso devem ser punidas. Ou seja, se o professor falar que machismo existe, que racismo existe e que existem pessoas que são prejudicadas por conta do seu gênero ou da sua raça, o professor pode ser punido. E não apenas punido, mas essa lei garante que o professor que, por algum acaso, trabalhar esses temas em sala de aula pode ser processado pelos pais que se sentirem ofendidos com isso. Outra lei que vai nessa mesma direção é a chamada Fairness in Women's Sports Act, que foi sancionada no primeiro dia do mês do orgulho LGBT, que é justamente em junho. Ela proíbe as meninas e mulheres transgênero de participarem de esportes femininos nas escolas públicas e privadas do estado. Em maio de 2023, agora mesmo, essa lei foi expandida, proibindo que pessoas tenham acesso a tratamentos relacionados à mudança de gênero ou que existam banheiros unissex no estado. Por essas e outras, Ron DeSantis disse que a Flórida é o estado onde a cultura woke vai morrer. We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. E é claro que essas leis geraram engajamento em torno do seu nome e que fizeram dele um governador extremamente popular no seu estado, tornando seu nome relativamente conhecido no país inteiro, ao ponto dele ser o principal desafiante do presidente Donald Trump nas primárias do Partido Republicano do ano que vem. Porém, além de ter despertado a simpatia de muita gente, o Ron DeSantis, com essas leis, também conseguiu angariar muitos inimigos. E o mais poderoso deles é a Disney, que se posicionou fortemente contra todas essas leis. Não por menos, a companhia do camundongo mais famoso do mundo, o Mickey Mouse, viu boa parte dos incentivos que ela possuía serem cortados pelo governador. E isso também ocorreu com outras empresas que também se posicionaram em prol da causa LGBT em estados controlados por governadores ou por legislaturas republicanas, como foi o caso da Delta Airlines, que tem a sua sede em Atlanta, na Geórgia. Agora, uma pergunta capciosa: será que existe mesmo uma cultura woke? E para respondermos isso, nós precisamos primeiramente voltar um pouco no tempo para vermos onde é que nasce esse termo que gera tanta polêmica. O termo woke basicamente significa despertar, manter-se acordado. E existem algumas versões sobre o seu surgimento. Para alguns, ele remonta ao ano de 1923, quando o ativista Marcus Garvey escreveu "Wake Up Ethiopia, Wake Up África" em um chamado para a criação de uma nação africana. O termo reapareceria em 1938 com o cantor e compositor Howdy Ledbetter, que alertou para o seu público ficar acordado, "Stay Woke", em uma canção de protesto que alertava sobre os perigos que as pessoas negras enfrentavam no sul dos Estados Unidos. Para outro, a origem efetiva do termo só veio em 1962, quando o romancista William Melvin Kelley publicou um artigo no New York Times com o título "If You Are Woke, You Dig It". De qualquer maneira, o fato é que esse chamamento, esse alerta que os líderes da comunidade negra faziam para a população afro-americana nos Estados Unidos, para que ela ficasse alerta contra movimentos que avançassem sobre os seus direitos, é muito comum na história do movimento negro norte-americano. Seja com Martin Luther King e os Panteras Negras na década de 60, ou com a cantora Erykah Badu em 2008, e mais recentemente com o movimento Black Lives Matter em 2013. Agora,
Perceba uma coisa, a origem e o uso do termo woke sempre esteve relacionado com o movimento negro, e era uma expressão usada pelas lideranças para alertar o seu movimento. Então, quando é que foi que o termo woke passou a ser incorporado por esses outros movimentos e setores da esquerda dos Estados Unidos? Aí é que está a associação desse termo a pautas LGBT ou de gênero. Não foi feita por esses setores ou por alas do movimento, mas sim pelos seus detratores, porque foi em 2016 que o termo ganhou uma nova roupagem. Na ocasião, ele passou a ser utilizado para se referir a um tipo de eleitor do Partido Democrata que teria como grande característica a sinalização de virtude. E foi essa versão do termo que foi amplamente difundida durante a campanha presidencial de Donald Trump em 2016. You know what woke means? It means you're a loser. Ou seja, o termo woke era utilizado para definir um eleitor democrata branco, politicamente correto e que julga a cultura dos brancos comuns, se achando moralmente superior. É possível inclusive usar algumas ferramentas do Google para demonstrarmos que o termo woke só ganha relevância a partir de 2016, não existindo grandes referências a ele antes desse período. Desde então, o termo passou a ser usado pela direita americana para se referir a tudo aquilo que se move contra a agenda da direita americana, que teoricamente defende os verdadeiros valores americanos, os valores de uma classe média branca, cristã e heteronormativa. Em outras palavras, surprise! A cultura woke não é um movimento organizado da esquerda. A cultura woke não tem uma agenda própria, com valores e pautas específicas. E por isso, não há um movimento que se intitule assim. Não há ninguém que diga, eu sou woke! Perceberam? Na verdade, a cultura woke é o termo utilizado pela direita americana para atacar quem se coloca contra a agenda da própria direita. Quando ela surge do campo da direita, ela já nem mais possuía o mesmo sentido que ela tinha quando ela foi utilizada na sua origem. E por conta disso, a gente pode dizer que, ao fim e ao cabo, o que existe mesmo é uma cultura anti-woke. Pautas LGBT, discussões de gênero, igualdade racial, aborto, educação sexual nas escolas, produções artísticas com casting multiétnico, enfim, tudo isso é chamado genericamente de cultura woke, funcionando como um anticonceito que serve para reafirmar o oposto disso tudo e defender um modelo de vida e de sociedade. Agora, eu não vou pagar aqui de maluco e dizer que não existem produtos culturais ou de consumo que são sim voltados para as pautas mais inclusivas, e que existem sim produtos culturais ou de consumo que introduzem discussões de gênero, raciais ou da comunidade LGBT. Dizer que não existe isso é mentira. Só a título de exemplo, o número de séries e filmes com personagens indianos ou com pessoas homoafetivas cresceram exponencialmente nas últimas décadas. Mas existem várias explicações para que isso tenha acontecido, seja pela própria globalização, pelos fluxos de migração, pelo surgimento da internet e até mesmo pelo crescimento econômico extraordinário que o mundo viveu nas últimas décadas e que foi responsável por criar novos nichos de consumo e transformar a Ásia num baita mercado consumidor. E obviamente, se existem consumidores, vai existir empresas que vão voltar seus produtos e as suas estratégias de marketing para esses mercados emergentes e para esses novos nichos. Além disso, há empresas que fazem o famoso woke washing, que seria uma espécie de limpeza da marca para que as pessoas esquecessem que elas fazem exploração de trabalho escravo ou exploração do trabalho infantil, uma vez que elas são empresas que abraçam a diversidade. E é justamente isso que o canal Wisecrack chama de woke capitalism, e que eu falei que não iria me aprofundar. Mas confira um vídeo dele e veja o que ele pensa sobre isso. Agora, o que eu acho interessante é que eu vejo um monte de gente disposto a boicotar a Disney ou a Bud Light por causa de uma princesa de outra cor ou por conta de uma influenciadora trans, mas não vejo ninguém querendo boicotar a Hyundai, a Ben & Jerry's, que usaram trabalho infantil nos últimos 2 anos nos Estados Unidos. Engraçado, não é mesmo? Bom, e outra coisa
coisa também é evidente que essas transformações no campo cultural e no campo econômico também se deu no campo político. Nas últimas décadas, as pautas identitárias tornaram-se de fato centrais em movimentos de esquerda, que deixaram até mesmo a luta de classe de lado para abraçar temáticas voltadas para a diversidade. E essa é uma crítica que existe dentro da própria esquerda, que é preciso que a esquerda retorne a defender a igualdade como sendo sua principal bandeira e não as diferenças. Enfim, que existe uma militância que defende pautas da diversidade? Existe. Que existe um reposicionamento das marcas voltadas para esse mercado? Eu estou de pleno acordo. No entanto, isso é muito diferente de dizer que existe um grupo de oligarcas ou uma elite infiltrada nas grandes empresas que controlam a mídia para impor uma pauta goela abaixo para transformar a sociedade em uma grande parada gay. Isso eu acho que não. E é justamente a mobilização de uma teoria da conspiração, de uma elite woke que quer transformar as famílias e destruir os valores cristãos, que mobiliza tanta gente em torno dessas pautas, não para defendê-las, mas para destruí-las. O que existe efetivamente é, portanto, uma cultura anti-woke. Bom, mas era isso que eu tinha pra dizer hoje. Escreva nos comentários o que você pensa dessa polêmica. E tenha certeza que esse termo e essa polêmica será central nas discussões que nós veremos no ano que vem, tanto nas primárias republicanas quanto no debate eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. E por isso esse tema é tão importante para ser trazido aqui para o canal. Beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Até a próxima. Tchau, tchau.